E desde o início do ano que o Brasil exporta para 33 países e blocos. O Brasil é responsável por 20% das exportações mundiais de carne bovina e responsável por 40% das exportações de carne de frango. Mas, desde a última sexta-feira, que países têm tomado um posicionamento depois da divulgação da Operação Carne Fraca realizada pela Polícia Federal. E sobre esse assunto, vamos conversar agora com o João Pedro Couto Dias, analista de agronegócio aqui do SBA. Vamos fazer um balanço sobre o posicionamento dos países. Posicionamentos oficiais até agora, João, foram 11, mas no total foram 14. Existem posicionamentos que ainda não foram oficializados pelo Ministério da Agricultura. Bom dia, João. Bom dia. Realmente, agora nós estamos vendo os reflexos dessa operação. É lamentável que tenha acontecido isso no Brasil. O pessoal, há 1 ano e meio que estavam sabendo do problema dos fiscais, teria que ter atuado muito antes. Não precisaria fazer aquele show midiático. Hoje, no mundo inteiro, tem a ideia de que o Brasil põe papelão na carne, o que é uma extrema bobagem. Você trocou a embalagem plástica por embalagem de papelão. Quando se fala em carne podre, não é carne em putrefação, é carne que não passou pela inspeção deles lá. Não é, esse é um jargão que você usa no pessoal. Olha, o pessoal, ao fazer afirmações tão graves iguais a essa, eles precisariam ir mais a fundo no problema. Eles não estão vendo o caos que criou no setor brasileiro. Um dos poucos setores do Brasil que cria e que está gerando emprego, está trazendo alimento à população, tá, de uma hora para outra foi colocado em xeque todos, por causa de 30 e poucos fiscais que se alegam que são corruptos e por causa de 21 estabelecimentos. Então, é injusto o que foi feito. Lá fora do Brasil, leva a sério. Falou, pô, o Ministério botou 1.000 e tantos funcionários, polícia na rua e tal. Parecia que era um caos. Então, se exagerou nisso aí. As consequências são agora, gente perdendo emprego. Seria bom fazer um show midiático, né, nas casas dos coitados que perderam emprego. A avicultura, Antônio, é uma engrenagem, ela funciona como que azeitada. Há 21 dias atrás, se colocaram 20 milhões de ovos férteis para ser incubado. Nascem hoje 19 milhões de pintos. Vamos fazer o que com os pintos e os frigoríficos que agora estão dando férias coletivas? Tem que fazer outro show midiático, mostrar a matança dos pintos, porque não tem onde botar esses pintos. Como é que faz? Então, as consequências foram extremamente gravosas. O próprio ministro ontem falou que vai impactar em US$ 1,5 bilhão no comércio, mas muito mais do que US$ 1,5 bilhão é a imagem do Brasil. Sim. Tanto tempo o Brasil trabalhou para romper essas barreiras sanitárias, para mostrar ao mundo que nós produzimos carne saudável, e é saudável, nós mandamos para 140 países do mundo. Olha, se tivesse um container com alguma carne estragada, com certeza os caras iam fazer um carnaval em cima disso, mas não acontece. Nós brasileiros, consumimos 7,5 milhões de toneladas de carne por ano. Aonde que você vê gente morrer por causa de carne? Não é raríssimo um caso ou outro, mas não é caso do produtor, não é caso do frigorífico, às vezes é questão de embalar da casa, não se guardou no frio, etc. Mas não é por causa lá na origem. Então, os erros que foram feitos nisso são um absurdo. Isso causou um dano muito grave a todo o Brasil. Não é gente perdendo emprego, é o setor que entra em colapso, é os frigoríficos que agora, muitos frigoríficos que não são partes 21, estão com carne viajando nos navios, e aí, como é que chegar? O que vai acontecer com essa carne? Vai chegar em Hong Kong, vai ter que fazer uma liquidação, mandar para um país da África a preço de banana, vai ter que achar um jeito. Está lá a carne, ela não pode retornar para o Brasil, como é que vai fazer? Então, ninguém pensou no absurdo que eles iam criar como criaram. João, vamos ver aqui uma relação dos países e blocos que tomaram alguma medida com relação à carne brasileira. Vamos ver aqui? Nós temos... A Argentina é mais a carne suína, ela não compra carne bovina e compra um pouco de frango. Ela vai relevar os contratos, tudo bem, ela vai olhar e vai ver que é uma carne saudável. O Chile é um país que nós voltamos a vender há 2 anos atrás, né? Nós voltamos a vender para o Chile. O Chile é um bom comprador, o Chile compra carne de traseiro do Brasil, ele exporta a carne que ele produz lá para os Estados Unidos e compra do Brasil.
ele vai revisar a suspensão e, lógico, onde que tem frigoríficos 21, tranca. Ó, o Chile conseguimos voltar atrás, né? O problema nosso é China. China é complicado, porque a China é o maior importador de carne bovina, é um grande importador de frango, estava começando a importar volume significativo de carne suína. Esse sim. Essa suspensão na China, que se permanecer, ela vai causar um problema seríssimo ao Brasil em termos econômicos. Agora, também a China tem um detalhe, Antônio. Vamos lá, carne bovina. Ela não vai importar do Brasil, vai importar de quem? Da Austrália, do Uruguai, que são os dois grandes fornecedores. Eles não têm carne para atender o mercado chinês. O Brasil ocupou aquele vácuo que a Austrália e o Uruguai não podiam preencher. A Argentina está começando a voltar ao mercado, é um grande concorrente nosso. Saiu dessa praga dos quiches que arrebentaram a agropecuária argentina, está num outro momento agora, só que não se consegue recuperar um estrago de 10, 12 anos, não consegue recuperar em um ano, lógico. Ela vai aproveitar. Ontem, na mídia, apareceu imagens dos supermercados chineses trocando carne brasileira por carne australiana. Eu queria ver, era o preço que está vendendo essa carne para eles lá. Com certeza é muito mais cara que a nossa. E a nossa carne não perde para a australiana. Ao contrário, nós temos carne produzida em cima de capim. É uma carne saborosa. Eu vejo porque eu acompanhei 2, 3 missões de empresários chineses aqui no Brasil. Quando eu levava eles numa churrascaria rodízio, dava gosto de ver. Não era um espeto que passasse que não mandasse descer um pedaço de carne. Então, a nossa carne é boa. Nós conseguimos mostrar ao mundo que nossa carne é boa. Infelizmente, os caras fizeram um carnaval agora que vai judiar a nossa mais imagem. Posicionamentos. Vamos dar uma olhadinha na Coreia. A Coreia voltou atrás, a Coreia é um grande cliente, nós estamos tentando abrir o mercado da Coreia para bovinos, já estamos tentando também abrir mercado para suíno. É bom, eles tiveram bom senso, eles sabem que a carne nossa é boa. E uma carne boa e uma carne barata, é uma carne que... E o Brasil tem condições de volumes, isso é uma diferença significativa. Poucos países do mundo podem aumentar de forma significativa as ofertas e o Brasil tem. O Egito tem um cliente que é um grande cliente, compra uma carne dianteira, uma carne barata, mas ele passou por uma fase difícil, o Egito, em função da situação econômica, agora voltou. Vamos ver se ele reabre logo também. Se ele não comprar, vai comprar da Índia. Com certeza as condições sanitárias da Índia são muito, mas muito piores que as do Brasil. O americano vai inspecionar 100%, ótimo, ele vai dar uma testada de qualidade para nós. Hong Kong, esse é outro problema. Hong Kong e China são os dois maiores compradores de carne do Brasil. Esperamos que Hong Kong resolva de forma rápida isso aí. Vamos ver Israel. Israel vai pedir mais. Israel os rabinos acompanham até o abate nos frigoríficos. Eles exigem aos kosher, a carne kosher, ele precisa até os rabinos. Então, Israel sabe que a nossa carne é saudável, é boa, e que isso aí foi apenas um erro, um acidente de percurso que aconteceu no Brasil. Jamaica, a suspensão, brigou, a população é um pouquinho resultado dessa mídia nossa que falou que bota papelão, que carne é podre, que é um absurdo que aconteceu. Uma pena, o Japão é um país sério, um país que importa muito frango do Brasil, começou a importar carne suína da Santa Catarina e nós estamos trabalhando para entrar com o mercado da carne bovina in natura. É uma pena que o Japão, nesse momento, acontecesse esse fato lamentável que foi essa operação. Temos também o México, vamos ver o México. México, ele suspendeu carne de 3 frigoríficos. Não, esses 3 frigoríficos tem que se suspender mesmo. Se eles estiverem fazendo maracutaia, tem que ser punido e punido rigorosamente. Não é justo que, para beneficiar um ou dois grupos aí, você prejudica o país inteiro. Se estiver errado, tem que ser punido. Não sei se estão errados, mas se estiver errado, que eles sejam punidos. E uma punição é punição comercial, lógico. Suspenda a importação deles. A União Europeia, engraçado, a União Europeia eles têm uma exigência sanitária muito séria na União Europeia. E é uma pressão contra o Brasil muito grande, especialmente da Irlanda na União Europeia. A Irlanda, se não tem chifre na cabeça da égua, ela vai botar chifre na cabeça da égua. Agora, dá um prato cheio para eles, como foi essa confusão aí no Brasil, é uma pena. Só que eles suspenderam só dos frigoríficos que estavam envolvidos, dos 3 frigoríficos. O trabalho vem sendo feito pelo Ministério da Agricultura, né? Um trabalho de convencimento do governo em outros países. Esse trabalho é muito importante. É uma questão de tempo para reverter, João? Olha, reverter vai reverter. O mundo precisa dessa carne, o Brasil produz uma carne boa, todo mundo sabe que é carne boa. O que vai acontecer?
Vamos forçar uma queda de preço na nossa carne no mercado internacional, vamos forçar descontos na nossa carne, os concorrentes nossos vão divulgar isso, mostrar as entrevistas da Polícia Federal para tudo que é lugar, isso vai viralizar na internet, vai ter problemas sérios. Infelizmente, uma ação impensada, uma ação que não sofreu uma avaliação prévia dos malefícios que ela poderia causar, aconteceu e nós, brasileiros, todos, estamos pagando por isso. João, com essas suspensões da carne brasileira, quais países que podem ser beneficiados? Argentina, Uruguai, Austrália? Eu acho que ninguém vai ser beneficiado, porque o problema é o seguinte, quando você fala a respeito disso, você cria põe dúvida na cabeça do consumidor. Então, acho que ninguém... A Austrália vem de uma seca braba, ela não conseguiu repor o rebanho, retornar ao rebanho original dela. A Argentina está num processo gradual de recuperação, não é do dia para a noite que vai conseguir. As áreas boas da Argentina, do Pampa Argentina, onde eles produziam aquela carne famosa deles, é uma região hoje que está tomada por grãos. O Uruguai é um país pequeno, ele produz uma carne de excelente qualidade. O Uruguai faz um trabalho muito sério lá. Duvido que fizesse uma besteira dessa no Uruguai, se tivesse algum fiscal corrupto, ia para a cadeia, mas sem fazer essa ação midiática que foi feita no Brasil. Não tem país no mundo que pode aumentar a produção. O Brasil tem todas as condições de continuar a ser um grande player. Infelizmente, essas quinta coluna que tem no Brasil que judiam de nós. Essa ação midiática feita pela Polícia Federal acaba despertando nas pessoas também ideias conspiratórias. Existe na internet histórias de que essa operação carne fraca veio por meio dos Estados Unidos, que queria enfraquecer as exportações brasileiras, como houve no passado com o café. Será que é uma ideia muito remota? Será que é uma conspiração realmente isso? Não sei, eu pessoalmente não acredito. O que eu acredito que foi uma falta de inteligência, uma falta uma grande irresponsabilidade de fazer o que foi feito. Não acredito que seja de fora. Eu acho que ninguém lá fora ia ter tanta imaginação para fazer um estrago tão grande como esse pessoal fez. Acho que os países, né, que nós estamos exportando carne jamais pensariam fazer coisa desse tipo. Não, e outra coisa, daqui para frente o mundo precisa do grão brasileiro, precisa da carne brasileira, ou seja, nós aqui, infelizmente, o que aconteceu só vem a dar prejuízo aos brasileiros. O mundo vai continuar comprando carne, vai continuar comprando grão do Brasil, porque sabe que se produz coisa boa aqui no Brasil. Nosso parque frigorífico é um parque bom. Infelizmente tem umas ovelhas negras no meio, infelizmente tem uns malandros que querem tirar vantagem em tudo. Esse malandro tem que ser punido. Nós estamos limpando a classe política, por que não podemos limpar os fiscais aí? Fiscais que achacam, que cobram propina, que não fazem o trabalho dele, tem que cobrar. O setor tem que se organizar também. Se alguém é achacado, não precisa ele ir pessoalmente lá para evitar a represália da sua empresa. Trabalha em bloco, a associação dele, o sindicato dele, questiona. E outra coisa, nós temos que ter legislações claras, bem limpas, que qualquer um entenda o processo. Não pode haver modificações, não pode ser coisas dúbias, tem que ter coisas claras. E todo mundo tem preocupação em quê? Na sustentabilidade. Ninguém logra todo mundo, todo o tempo. Ele pode lograr uma vez, no mês seguinte, no ano seguinte, ele perde esse espaço. Então, eu acho que todo mundo tem consciência disso. Vamos fazer as coisas sérias, como sempre fizemos. Se tem alguém fazendo errado, que seja punido, seja empresário, seja fiscal, seja polícia, seja quem for. Não podemos aceitar que se generalize, como se generalizou isso aí. A besteira de falar que botou papelão, não existe isso. O carne podre. O cara tem que ter primeiro a humildade de saber o que é carne podre. Você quer carne? Ninguém vai pegar carne podre e botar no coisa. Contamina todo o lote. Ninguém vai fazer essa bobagem, essa besteira. E falaram isso e, infelizmente, lá fora levaram a sério. Vamos acompanhar, João. Bom trabalho. Até semana que vem. Segunda-feira. Até segunda.